Temos a alegria hoje de celebrar o grande São Bernardo de Claraval, um homem que do seu século foi o maior dos santos, o maior dos místicos, o maior dos pregadores, e mesmo sem ser o fundador da sua ordem, se tornou um segundo fundador. Ele que levantou mais de 70 monastérios na sua época, espalhados pela França, Espanha e até a Alemanha. Um homem que só no ato de entregar sua vida a Deus, ele já leva com ele 30 pessoas, 30 vocações. Um homem que as esposas e as mães tinham que tampar os ouvidos dos seus filhos e dos seus esposos para não escutar esse homem falar, porque a eloquência dele era tão grande que quando os homens ouviam ele pregando, eles queriam dar a vida por Jesus. E na época a igreja aceitava ali os casados, né? Tipo o marido ali que deixava sua esposa e se entregava à vida religiosa. Então diz a história, né, que São Bernardo ele era muito bonito e ali, né, cativante. E na véspera da missa de Natal, quando o mundo já estava, ele com 19 anos, o mundo já estava querendo seduzi-lo, nosso Senhor Jesus Cristo aparece para ele. E aí nessa aparição de Jesus, o coração de Bernardo é arrebatado de amor a nosso Senhor Jesus. E a sua vida, ela não tem mais outro sentido do que seguir aquele na qual ele se apaixonou, que é nosso Senhor. As palavras de Bernardo, elas eram tão doces, tão penetrantes, que a igreja dá a ele o título de doutor melífluo, por causa do mel, aquele que emana o mel dos seus lábios. Um homem que teve um amor singular à Santíssima Virgem Maria, e vai dizer que no mesmo seio que Jesus se amamentou, São Bernardo também teve a experiência de beber do leite que Cristo bebeu. O esposo da Santíssima Virgem Maria. De São Bernardo vai sair frases a Nossa Senhora que o mundo católico, que os santos da igreja em seus livros sobre a Virgem Maria destilam ali com suas penas, com suas canetas. De Maria nunca se falará o bastante, de Maria nunquam satis em latim. De Maria nunca se falará o bastante. São Luís traz muito essa frase no Tratado da Verdadeira Devoção. Deus quis que nada recebêssemos sem passar pelas mãos de Maria. O Padre Pio tinha na frente do seu quarto, ali na porta, uma frase de São Bernardo. Maria Santíssima é a razão das razões da minha vida. Olha só a profundidade de um homem como São Bernardo. De um homem que foi o pregador do Papa das Cruzadas, que ia passando ali, ia falando da necessidade, que levantou exércitos e exércitos para defender a igreja dos muçulmanos, os territórios sagrados. São Bernardo que, com o sinal da cruz, curava os cegos de nascença, meu irmão. Numa visita a Milão também trouxeram ali um paralítico na maca. Bernardo rezou e mandou que ele se levantasse em nome de Cristo. Imediatamente o homem se ergue e começa a caminhar. Tinha o dom de milagres. Certa vez no seu mosteiro, o seu mosteiro chega a ter 700 monges, todos obedientes a ele. Ele, com 3 anos de vida consagrada, ele já é colocado como superior da ordem. E São Bernardo vai para um lugar, Claraval era um lugar onde tinha ladrão, bandido, saqueador, um lugar deserto, de uma penúria enorme, a ponto dele ter que sair do mosteiro para cuidar da sua saúde, de tão arrebentado que ele ficou. São Bernardo precisa ter uma noção da vida penitente dele. Diz a história que ele mortificou tanto o seu paladar com coisas amargas, com jejum, que essa parte sensível da sua língua, que detectava os sabores, foi como isolada, a ponto de um dia ter um copo de óleo, meu irmão, e ele beber aquilo achando que era água, e os irmãos vêem nos seus lábios aquele brilhante, né?
que ficou e questionar ele. Então assim, ele já não sentiu o sabor das coisas. E em Claraval havia uma escassez de alimento tão grande, uma vez que foi necessário a multiplicação do pão, né? Após São Bernardo rezar ali, os celeiros ficaram abastecidos de pão suficiente para todos que ali habitavam. Os seus familiares, né? Quantos foram para a ordem? No final da vida, até o seu pai recebeu o hábito. Um sobrinho de Bernardo, ainda criança, estava gravemente doente. O santo rezou por ele e o menino recuperou-se de forma inesperada. Mais tarde, esse sobrinho também foi para a vida monástica. No fim da vida, né, tanto no começo como no fim da vida, São Bernardo teve uma visão de Cristo que lhe confirmou a aceitação de seus trabalhos e sofrimentos. Exalava um perfume, né? E depois da morte, as pessoas que estavam no seu velório testemunharam que exalava um perfume suave e celestial que saía do seu corpo. Meu Deus do céu! Como imitar um santo desse? Como querer se igualar a um pregador desse? São Bernardo, ele escreve um livro, um comentário sobre o Cântico dos Cânticos, um livro das Sagradas Escrituras. Olha quem foi São Bernardo. Um dia São Tomás de Aquino, ele está no mosteiro, doente, e aí os monges chegam para ele e dizem: faz para nós, Tomás, o comentário do Cântico dos Cânticos, como fez Bernardo. São Tomás de Aquino responde: para fazer o comentário do Cântico dos Cânticos tem que ter o espírito de Bernardo, e eu não tenho. Meu irmão, quem foi São Tomás de Aquino na igreja? O doutor Angélico. Mas o doutor Angélico reconhece em São Bernardo uma santidade maior que a dele. Um homem que andava com os olhos baixos, que fez penitência, uma dura penitência uma vez, porque por causa de uma imagem que ficou na sua mente. Quantas vezes ficava só pão e água? E tempo de maior penitência restringia-se a ervas amargas e um pouco de vinho diluído. Vestia de maneira pobre, com aquela lã grosseira do hábito cisterciense, sem buscar conforto, dormia pouco e ainda dormia ou em cima de uma tábua ou em cama dura. E na maioria das vezes passava vigílias em oração. Os trabalhos eram manual, carpintaria, agricultura. Não fugia de tarefa humilde. Um homem de uma profunda vida interior. Ele dizia: não somos perfeitos porque não queremos. Não é falta de forças, mas falta de vontade. Um desejo de santidade. Um desejo profundo de ser santo. Aceitava ali as doenças, a fragilidade do seu corpo. Às vezes tinha que ser carregado assim, pelos frades de tão fraco que ele estava, dos jejuns, das penitências. Mas tudo que ele fazia era em união ao Cristo crucificado. Não por vaidade, mas em união ao Cristo que sofre as flageladas no corpo, sofre a escassez de alimento, dorme no chão, anda descalço. Bernardo dizia: a alma que ama verdadeiramente a Cristo não teme perder o que é terreno, porque já encontrou o que é eterno. Rapaz, só isso daqui, meu irmão, dava um retiro. Se você ficar com essa frase dessa meditação: a alma que ama verdadeiramente a Cristo não teme perder o que é terreno. O que você tem medo de perder nessa terra? Eu te pergunto. O que te rouba a paz aqui de terreno? Família, esposa, esposo, carro. Você vê os rumores do Brasil, meu irmão. O que esses homens estão fazendo com a nossa nação, com a economia da nossa nação, para salvar alguns príncipes aí, levando a nação a uma exclusão financeira do mundo. Você entende o que é isso? O Brasil está se isolando
financeiramente do mundo inteiro. Nós caminhamos a longos passos aí para se tornar uma Cuba, uma Venezuela. O que esses homens estão fazendo com a nossa nação? Se nosso coração não estiver em Deus, nós vamos ficar loucos. Então é tempo de olhar para este homem e aquilo que é possível imitar, meu irmão. Pedir a graça para Deus, principalmente do desapego. Ontem eu falava do desapego. Se você não ouviu a meditação de ontem, procura no YouTube, tá salvo lá. Se inscreva no nosso canal e acompanhe. Diariamente a gente está postando aqui para quê? Para alimentar a tua fé, para fazer você revestido da força do alto. Que São Bernardo nos abençoe. São Bernardo de Claraval, rogai por nós.